Bom dia, pessoal. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Eu tive um sonho que não saiu da minha cabeça e eu gostaria de contar ele para vocês. Em primeiro lugar, sobre a minha pessoa. Eu acredito na existência de Deus, eu acredito na volta de Jesus, eu acredito na vida após morte que nós teremos, que seria um inferno e um céu. E eu tive um sonho. Só que o sonho não tem a ver com a volta de Jesus Cristo. O sonho, ele não tem esse significado. O sonho que eu tive, eu vou contar ele para vocês e não quero que vocês entendam que eu tive esse sonho e que Deus me disse para passar ele para vocês. Que é Deus quem mandou o recado. Eu tive este sonho que foi para mim. Mas como ele foi muito real, eu sinto de mostrar esse sonho para você. E talvez com isso aqui, de um dos meus filhos, você consiga entender melhor porque o meu português não é bom. Eu sou uma mulher que não vejo televisão, não tenho tempo para televisão. Televisão só passa coisas ruins. O que tem na televisão que me interessaria seria só o jornalismo. Mas mesmo assim, infelizmente, você está vendo o jornal, de repente vem coisas que não são do agrado da gente, sobre sexo, essas coisas, intriga, e não é o meu interesse de ficar sabendo da vida dos outros. Eu já tenho a minha para cuidar dela. Eu vejo algumas vezes YouTube vídeos para treinar meu português, que seriam as reportagens que falam sobre o Brasil. São coisas que eu mesmo decido que eu vou ver e é o único meio de comunicação que eu uso. Eu uso o Facebook, a maioria como forma de fazer negócios, mas eu tenho o controle, o domínio de tudo. Só que eu não vejo reportagens do que está acontecendo no mundo atual. Já deve ter uns 3 meses, porque eu estou em plena meios de fazer negócios de Natal. Então eu fico muito ocupada, não tenho tempo. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. O sonho foi o seguinte: eu estava no mar, em pleno alto mar, e apareceu uma torre parecida a essa, só que ela era redonda. E em cima, aqui no meio, teria no caso mais uma parte para cima, e nessa parte daqui de baixo havia soldados. Tipo assim, soldados para todos os lados, que seria redondo, né? Todos os lados tinham soldados com armas. Eles estavam uniformizados como soldados. E aqui no meio, um pouco mais para cima, ela tinha mais uma parte que seria a mais elevada. Nessa parte elevada de cima, havia um homem com um uniforme. Ele seria como se fosse o general ou o presidente. Ele era o chefe, ele era o cabeça que coordenava esses soldados. Então eu observei, eu só podia observar, eu estava em pleno alto mar, não sei como explicar para vocês como é se você está flutuando. Eu estava ali e eu estava vendo. Eu não estava embaixo olhando para cima, eu estava vendo essa parte. Então quando eu vi isso, eu fiquei pensando, soldados estão preparados para lutar de todas as partes ali. E em cima, quem é aquele? É um general? E de repente veio na minha cabeça, ele não é o general. Ele é o representante do país, daqueles soldados, que no caso seria um presidente. E ele estava com um uniforme, só que eu tentava ver qual era o país. Eu não conseguia. Eu sabia, eu estava vendo o país, mas por incrível que pareça, eu não consigo te falar que país é esse.
não consegui guardar na memória o país. Então eu olhei do outro lado, então de repente eu estava neste local, em alto mar, e eu me deparo em um outro local. Este outro local em alto mar seria a outra parte. Eu vi a mesma coisa, como se fosse espelhado. Eu vi uma mesma torre, com a parte de cima elevada, aqui em cima um homem com um uniforme representando este país, soldados em voltas, a torre redonda, a mesma coisa. Só que essa nação era uma outra, não era a mesma, a primeira que eu vi. E eu comecei a entender o que eu estava vendo. Aí eu pensei, o de cima, ele é o representante do país, que no caso seria um presidente, e deste lado e do outro lado do mar, a outra nação, ou seja, duas nações preparada para lutar. E um olhava com o binóculo, eu acho que chama binóculo, Fernglas. Olhava com o binóculo do outro lado e o outro olhava do outro lado. Tipo assim, qual será a hora que nós vamos? Ou qual a hora de dar o início? Ou quando começamos? E de repente, começou a cair estrelas do céu. Gente, sem brincadeira. Só que as estrelas, elas não eram normais. Começou a cair estrela do céu, mas elas eram números. Assim, não faz nem sentido, né? Falar uma coisa dessa, né? Parece que a gente tá ficando maluco mesmo, né? Começou a cair estrelas. E as estrelas eram números. E eu olhava, e veio uma... Aí eu comecei a entender. Ah, vai ser o dia que essa guerra vai começar. Vai ser o dia que isso vai começar. Só que aí começou a vir essa estrela, uma estrela maior, e os números dessa data começou a ficar mais legível para mim. Gente, por incrível que pareça, por tudo que eu me esforçasse, não consegui ver a data. Era como se fosse para me ver, mas eu não guardasse na memória. Incrível. Eu não... Gente, eu não tô falando mentira. Eu vi esse sonho e eu fiquei perturbada antes de começar a trabalhar. Agora eu tô gravando esse vídeo, porque eu nunca vi uma coisa dessa, tão real. Um sonho tão real. E depois que eu vi a data, o qual eu também não consigo guardar na memória qual é a data, assim como vi esses dois países, os representantes, eu não consegui guardar. Eu diria, eu tenho muito cuidado de dizer que Deus mostrou, porque é uma palavra muito complicada, porque Deus é uma força muito maior. Deus é uma excelência. Mas isso me aconteceu, gente, sem brincadeira nenhuma. Depois que eu vi isso, que aí eu me toquei. Dois países se preparando para guerrear e a data está marcada. Deus sabe essa data. E de repente eu me encontro na beira da praia. Eu me encontro na beira da praia, não vou dizer que eu estava caminhando, é como se eu estivesse flutuando. Eu via de cima, eu não via de baixo. É igual no mar, eu não estava na água, eu estava em cima, flutuando. Eu vi na praia, eu comecei a enxergar a beira da praia, com pedras, areias, e ali estava um anjo. O anjo, ele caminhava, normal, para lá, para cá, e de repente ele começou a caminhar assim, e eu vi, sem brincadeira nenhuma, um ser enorme, eu diria gigante. Eu não consegui ver ele para cima do peito, onde os braços estão. Eu não conseguia ver os braços. Eu conseguia ver a metade dele. Ele era enorme. Os pés dele, as pernas, não tem como decifrar. Quando ele foi chegando assim, o anjo ficou pequenininho. O anjo ficou como se fosse um dedo perto do pé dele. Aquele ser enorme apareceu andando descalço na praia. Ele tinha como se fosse vestido
como se fosse uma veste de vestido, não era uma calça, era uma veste de vestido longa, mas dava para me ver a metade da perna, como se fosse canela, que chama isso em português. A metade da perna, assim, a metade da perna, canela, com os pés, andando. E ele chegou perto do anjo, ele enorme, enorme, não dá para esquecer isso. Gente, não dá para esquecer. E foi onde eu percebi que aquele era o Senhor. O Senhor aparece onde o anjo estava, olhando em direção onde essas duas nações estavam. Porque as nações estavam uma de um lado do mar, a outra do outro lado, e na praia estava ali o Senhor olhando com o anjo. Eu não vou te dar interpretação, porque você que é espiritual, você vai entender. Esse vídeo não é para pessoas incrédulas, este vídeo não é para pessoas, digamos assim, duvidosas, mas você que um dia já ouviu falar do Senhor, você que conhece a palavra, peça ao Senhor para te dar entendimento. Você vai entender por que eu tive esse sonho. E não vou deixar comentários para as pessoas ficar comentando. Em primeiro lugar, eu não tenho tempo para ficar ouvindo comentários. E em segundo lugar, as pessoas começam a falar palavrões, xingar, e este não é meu estilo. Esse vídeo, quem vai ouvir, vai entender. E quando eu acordo, todas as vezes de manhã, a primeira coisa que eu faço abrindo o celular é ouvindo, ou seja, é lendo um versículo bíblico. E o versículo bíblico que eu encontrei, eu vou tentar agora abrir. Eu não sei se eu consigo, porque eu não sou especialista em celular. Eu não gosto deste meio de comunicação. Eu tenho ele há 2 anos e só uso pro necessário. Eu faço meus negócios com o computador. Esse negócio de celular não é o meu tipo. Eu vou abrir agora. Vou tentar abrir. Se o vídeo sumir, gente, é porque deu errado, viu? Mas eu tento colocar uma foto, alguma coisa, eu tento colocar através do computador. Vou tentar colocar isso no YouTube. O versículo do dia, quando eu abri, eu não acreditei no que eu li. É sobre exatamente isso. Quer ver?